Bom dia, meus prezados amigos. Alegria muito grande revê-los, né, pelo pensamento, porque toda vez que começo a fazer esse vídeo, a primeira lembrança que vem são os meus amigos queridos. Todos que assistem eu os considero amigos queridos, né? Mas essa proposta aqui começou com 5 amigos, né? Na pandemia, e depois de eu ter mudado da minha cidade, em Minas Gerais, Barbacena, vindo para Boa Vista, Roraima, nós combinamos então fazer esse estudo como se continuássemos juntos uns com os outros, e em sentimento, em pensamento, nós continuamos juntos. E é assim que a gente continua, enquanto Deus nos der força, saúde, né, o raciocínio suficiente para podermos fazer essas leituras, nós vamos continuar, né? Porque o primeiro, o que mais aprende em tudo isso sou eu. E assim hoje nós já vamos para a lição número 87, que mais uma vez a interpretação que Emmanuel vai fazer é magnífica, e essa passagem nos ensina muito. Ela está em Lucas 22, 46. É lá aquela oração do horto, né, do Getsemane. E esse versículo nos diz assim: e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus vai advertir eles. Essa é a terceira advertência. Diante do que vai advir, Jesus os adverte 3 vezes. Antes de Pedro negar, antes da oração e após a oração, quando Judas então retornará com aqueles que irão prender Jesus, né? Irão aprisionar Jesus para a sua crucificação, seu julgamento. Ele os adverte novamente. Essa advertência é uma advertência interior, não é? Porque os momentos que eles vão passar ali, eles são seres ainda que foram escolhidos, mas estão ainda num plano, naquela época, um plano de provas e expiação, há 2024 anos atrás. Já eram espíritos, com exceção de alguns, né, como Maria, com outros, mas eram aprendizes do Cristo, que estavam também num processo de transformação e evolução, não é? Eram discípulos, não é? E tinha aqueles também que eram seguidores indiretos, que todos que estavam envolvidos nesse processo. Então a energia, o magnetismo, tudo que vai envolver, principalmente na oração, quando o Cristo se interioriza de forma plena, né, para sintonizar com o Pai, se reabastecer energeticamente do amor de Deus, para compreender esse processo da humanidade que o crucificou. É óbvio que eles não tiveram uma resistência psíquica, mental e espiritual para suportar aquela energia, e adormeceram. Cristo sabia disso, tanto é que ele não os adverte de forma, vamos dizer, dura, de forma alguma. Ele apenas está orientando a eles: estáis dormindo mais uma vez? Não é? Ou seja, ele está dizendo que nós temos que permanecer despertos para as situações adversas. Nós não podemos dormir, sermos sonolentos, sermos relapsos, né, naquilo que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Temos que estar despertos para enfrentar. É isso que ele quis dizer. Em momento algum ele menosprezou os apóstolos, né? Ele sabia da resistência espiritual deles, né? Então, isso nós podemos ler no contexto, né, que a gente coloca. Essa perícope, ela está principalmente dos versículos 39 a 46 de Lucas, né, do capítulo 22. Então Emmanuel vai iniciar a sua reflexão, e a gente, em cima disso, tenta contribuir com algumas colocações, mas sempre dentro das obras espíritas e da codificação espírita, e principalmente do Evangelho do Cristo. Né? Então Emmanuel nos diz: nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Ou seja, se você se acomodar nas atividades do bem, não é? Porque esse estado de acomodação espiritual e evolutiva está te satisfazendo, e ante as adversidades da vida você não se posiciona, você não se coloca,
você não dá o seu parecer, você não tem coragem de mostrar a sua cara e enfrentar essas adversidades. Veja bem, enfrentar dentro dos preceitos do Cristo, com racionalidade, com intelecto, com a razão, sempre com argumentos e não com agressividades e violência. Não é isso. Mas temos que nos posicionar, temos que estar atentos e nos enxergar para nos posicionarmos diante disso, não é? Então, no livro Boa Nova, que também é um dos que me deram aqui maiores, vamos dizer, subsídios, né? Que me reforçou ainda mais a minha interpretação, a minha leitura que eu faço desse capítulo em especial, diz assim: se o Cristo nos convidou à sua companhia, e isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Por isso que ele convidou os três para acompanhar a sua oração, né, e para enfrentar e para acompanhá-lo em oração, com a mente sintonizada nele, para enfrentar o que estava por vir, que eram situações dificílimas, não é? Isso demonstra o quê? Confiança em nós, mas ele não confia só nos três que ele pediu, ele confia em todos nós. Todos nós que acreditamos na sua pedagogia do amor, na sua pedagogia da transformação, não é? Da mudança, ele confia em todos. E ele fornece a sua pedagogia, ele nos dá todos os aportes necessários para que nós possamos fazer essas mudanças, não é? Então, Jesus nos orienta, né, apenas para não sermos desprevenidos ante aquilo que, se nós estivermos literalmente dormindo, mas no estado de vigília, estivermos dispersos, desconcentrados da realidade da vida, daquilo que nós temos a enfrentar, nós seremos pegos sempre de surpresa. E aí podemos ter reações muito adversas, reações que podem ser de atos inconsequentes, não é? Então, pelas provas, né, que seremos submetidos. Então, o que ele quer dizer é que nós, no dia a dia, nós precisamos de um dinamismo, né, de uma força dinâmica, de uma vontade dinâmica, de estar desperto, de estar acordado para a vida, despertado, né, para a vida. Um dinamismo ativo, atuante, mas atuante principalmente em nós. Não é ser atuante em querer transformar o outro à força das palavras ou à força das ideologias, das confissões religiosas. Não é isso que ele está falando, né? E não, né, como diz no livro Sabedoria do Evangelho, um estaticismo, não é, passivo. Sermos estáticos em tudo. Estamos vendo as coisas e não participamos dessas atividades colocando argumentativamente, com respeito, com ética, com humildade, os nossos posicionamentos. Muitos de nós, até mesmo na família, somos passivos a tudo. Queremos, deixa acontecer, deixa a vida me levar. Será que devemos deixar a vida nos levar? Ou nós estamos sendo levados pela vida, pelas circunstâncias que nos envolvem da vida, não é? E estamos dormindo? Não estamos despertos, principalmente para nós, que ficaremos estagnados, não é? Que deitaremos no barco a vela da vida e seremos levados. Mas em um momento que nós encontrarmos ondas violentas, tempestades, furacões na nossa vida, e aí? Vamos despertar quando? Não é? Então prossegue Emmanuel. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Então, porque, veja bem, o sentimento da perda do mestre, eles ainda não tinham consciência plena do que ia acontecer. Houve até a reação de Pedro na frente com a espada, né? Algumas reações adversas, uns se afastaram, né? João esteve com ele, Pedro se manteve à distância, né? É a próxima lição, nós vamos conversar sobre isso, não é? Houve reações diferentes, mas o sentimento, imagina, nós temos esse sentimento hoje em pleno século XXI, imagine aqueles que estavam com o Cristo, o sentimento, né, de que o mestre não iria estar mais fisicamente com eles, então tudo ia se perder, mas nada se perdeu. Se perdeu dentro de nós, não é? Do Cristo não. Então, ou seja, por que eles ficaram tristes? Houve ali, diante desse sentimento, entre aspas, negativo, uma perda
de fluidos magnéticos muito grandes. Por isso que o corpo, se a energia que move o espírito, ele entra num processo descendente, afeta a parte perispiritual, por consequência o corpo também fica debilitado. Isso é natural, não é? Então é preciso, né? Nós precisamos e devemos, né, apreender e sentirmos. Apreender é buscar o conteúdo dos relatos evangélicos, né, e sentirmos a sua doutrina, o seu ensinamento. Quanto mais nós evoluirmos, crescermos no entendimento do Evangelho, que é a boa nova, né, nós vamos estar o quê? Nutridos de energia. Então, quando as situações negativas vierem e nós precisarmos desse aporte do Evangelho do Cristo, nós vamos nos despertar estruturados para enfrentar as adversidades da vida, não é? Então, nas provas da experiência, né, pessoal e espiritual, como Paulo, não é? Ele se manteve desperto, né? Ele iniciou a corrida, combateu o bom combate e permaneceu na fé, guardou a fé. Mas porque quando ele teve o despertamento lá na estrada de Damasco, a partir dali, ele entendeu que o que era estar desperto interiormente para que ele pudesse cumprir a missão, não é, do apóstolo dos gentios, não é? Então, esse despertamento, essa interiorização, esse aprendizado, essa assimilação do Evangelho do Cristo não é teórica. É óbvio que quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós compreendermos, nós ficaremos menos dependentes de outros que tentam nos ensinar os seus condicionamentos. Mas nós temos que buscar isso, mas não é meramente teórico, é interiorização, é mudança, é transformação, né? É luz, é verdade e é vida, né? Ou seja, tomar uma nova rota para essa transformação. Essa passagem está num livro belíssimo, também psicografado por Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, que é justamente, ele chamou, né, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, por quê? Tomar uma nova rota não é mudar de lugar, não é mudar de direção, mas tem que estar nas pegadas dele. Ele está à frente, ele é o guia, não é? Ele que vai guiar as ovelhas para que nós possamos alçar e encontrar, então, os parâmetros, então, que nós vamos ter firmeza do reino de Deus, não é? Então, é uma luz interior que desperta essa verdade que tem em nós e nos vitaliza para a vida. Então, nós não vamos perder essa força para tomar uma nova rota que vai ser difícil. Ir com ele, enfrentar as dificuldades com ele aonde? Ele não está fisicamente mais aqui, mas ele está em nós em espírito. Então eu estando com ele, essa nova rota, eu só não posso fazer o quê? Pegar desvio, pegar atalho, não é? Então nós precisamos seguir as suas pegadas. As suas pegadas estão no Evangelho. E a sua pegada é ele, não é? Prossegue Emmanuel. O aprendiz, que somos nós, como eram também os apóstolos, né? O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, olha, né? Compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas, é o que nós falamos. Corporalmente ele nos deixou, espiritualmente jamais, e nunca nos deixará. Nunca condenará ninguém. Ele sempre, o seu processo é de reeducar, né? E a lei maior da justiça divina qual é? A reencarnação, o retorno para que nós possamos reparar os nossos erros e os danos que nós causamos, não é? Então a espiritualidade superior não é só o Cristo, todos os seus prepostos, os seus anunciadores, os seus discípulos em espírito, que estão mudando, que estão se transformando, que já atingiram a condição regeneradora, que já atingiram a condição de espíritos superiores, de puros, toda essa pleide de seres iluminados, eles não deixam de velar por nós nunca, jamais. Sempre estão conosco, né? Zelar e velar por nossas necessidades. Isso é fundamental. Nós temos que confiar nisso, não é? Então, o que ele está nos dizendo, que o conhecimento com Jesus é a claridade que transforma. Então, todo conhecimento que eu estou adquirindo, toda essa busca desse conhecimento, desse saber com o Cristo, é permanecer com Ele, não é? É Ele que ilumina o nosso interior para ter uma sustentação transformadora. De quê? Da vida.
Porque dando-nos o quê? Significações das circunstâncias, no caminho da infinitude. Então, em todas as circunstâncias que nós enfrentarmos, as adversidades, as provações, as expiações, o caminho vai estar claro, vai estar iluminado. Então, nós não iremos sucumbir. E vamos sofrer, vamos passar por dificuldades, é claro que vai. Seguir esse caminho não é de facilidade, o caminho da transformação ele é difícil, muito difícil. Como Emmanuel diz, se decidiu ser espírita, prepare-se para enfrentar dificuldades. Decidiu-se seguir a rota do Cristo, o caminho dele para o caminho da verdade e da vida, vai ser difícil. O problema é que muitos de nós, não, eu conheci o Cristo, e aí agora tudo vai ser fácil para mim. Será que é assim? Nós temos que entender isso, né? No caminho da infinidade da vida. Nós precisamos, quando ele fala do serviço redentor, mobilizar dentro de nós todos os recursos de reflexão que nós temos. Nós precisamos refletir. Foi o que mais me atraiu na doutrina espírita, é isso. Kardec não pediu ninguém para acreditar nessa, pediu para pesquisar, estudar, empreender esforços de entender o que é que a doutrina espírita está trazendo numa reflexão, né, sobre o Evangelho redivivo, que é renovação, é revivificar o Evangelho no coração das pessoas, mas entendendo que cada um é peça fundamental para isso, não é? Então a gente tem que pensar e refletir, não é? Para não perdermos essa estrutura vital e de energia que o Cristo doa a cada um de nós, não é? Ou seja, ele nos amou, né, incondicionalmente, né, sem ser amado por nós. A grande maioria, né, na sexta-feira, o acolheram. O Salvador adentrou em Jerusalém, não é? Na quinta, né? Ele adentrou em Jerusalém e na sexta foi traído. A grande maioria o abandonou, não é? Estenderam-se tapetes, enfeitaram as ruas e ele entrou no burrinho. No outro dia escolheram Barrabás. Não tem problema, são escolhas nossas, agora vai ter consequência. Agora nós podemos voltar a escolher dentro de nós e fazer essa transformação, fazer essa reforma, essa mudança, sem julgar o outro, sem ser julgador do seu semelhante. Se transforme primeiro para ajudar e não para condenar, para estabelecer preconceitos, não é? Então, isso sem ser amado por nós. Agora nós queremos ajudar as pessoas exigindo dela que nos ame, um retorno de amor e de sentimento. Mas será que ele está preparado para isso? Às vezes essas pessoas que nós exigimos as coisas, eles nem se amam. Estão tão desiludidos, tão desestruturados, sem energia vital e espiritual, que não tem força nem para amar a si mesmo. E nós queremos recompensa, ele não exigiu recompensa nenhuma. Ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, ou seja, ele está dizendo a nossa ignorância, o desconhecimento do caminho do bem. Não é? Então, no livro Instruções Psicofônicas, nós temos um ensinamento belíssimo, não é? São duas colocações que nós tiramos desse livro para que possamos aprender juntos. Diz assim: como aprendizes e servidores, temos que buscar a compreensão do valor das oportunidades e do tempo. Olha, se nós não refletirmos que a cada dia que passa é uma exigência para que a gente venha refletir e compreender quais são os valores do Cristo, quais são os valores do mundo, eles se completam, eles não são desconexos. Agora o Cristo reforma esse caminho para caminharmos dentro de princípios morais e éticos, não é? Então, ou seja, quando fizermos isso, a nossa consciência, ou seja, essa é que é a via que nos estabiliza consciencialmente e magneticamente. Então, consciencialmente, nós vamos estar preparados para enfrentar essa diversidade, vamos estar despertos, não é? Então, a outra colocação, olha, não é honrá-lo com os lábios, não é? Não é honrá-lo com os lábios, como diz Elias lá no Antigo Testamento, né? Aparentar e simular aquilo que devia ser, mas não é. Então, esses são os cristãos que usam verniz. São aqueles que apenas que diz que conheceram ele, não é?
Conheceram ele através de quê? Da onde? Conheceram ele à distância e ele permanece à distância? Apenas pelo que falam dele? Apenas para dizer-se cristão, mas não amar o seu próximo? Somente amar a Deus e amar ele como um líder religioso? Ele não fundou religião nenhuma, não é? Será que as religiões estão acima dele? Elas são fundamentais, nós precisamos, não é? Então prossegue, Emmanuel. Recordando a prece do Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos, eu estou falando antes aqui, comunidades de alicerces cristãos. O que é eclesia, igreja? Comunidade, não é? Permanecem dormindo, nas convivências pessoais, 1, nos mesquinhos interesses, 2, nas vaidades efêmeras, 3, falam do Cristo, refere-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem para despertarem, tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Olha que colocação magnífica do Emmanuel, não é? Então, observou quantas coisas nós fazemos em nome da religião, porque a religião está primeiro, a religião no sentido institucional, não é? O Cristo está em segundo, Deus em terceiro, ou então se perdeu. Porque primeiro são as convenções, não é? Os convencionalismos, não é? Pessoais. Aqueles que nós temos a religião para satisfazer o nosso ego, o nosso eu. Pega o crachá da minha religião e sai. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, e aí? Qual a direção eu estou seguindo? Desperto ou dormindo? Alienado, condicionado ou liberto dentro de mim mesmo? Não é? Então, desculpa. O que é preciso para isso? Que Emmanuel nos ensina também no livro Palavras de Vida Eterna. É preciso despertar, e seguir renovado. Porque se reencarnamos e continuamos vinculados aos preceitos do templo de pedra, e não o templo do Espírito que está em cada um de nós, né? E seguir renovado, auxiliando aos outros. Não é olhar para frente achando que o paraíso, o céu, o purgatório e o inferno está naquilo que um outro homem que também exerce a mesma religião do que eu, ele me disse que vai me colocar em tal lugar. Só eu posso me colocar. O aporte de Deus e do Cristo nós recebemos a todo momento. E precisamos entender isso uns com os outros. Estamos ainda, acomodados em nossas vantagens passageiras. Porque as vantagens que as religiões, através dos homens que estão na carne como nós, passam. Por isso os arrependimentos, como falou no final desse parágrafo, não é? Então, conforme Lucas diz lá, em 9:23, né? Quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz. A sua cruz é as dificuldades do caminho, são as pedras, os obstáculos. Ele falou que não vai carregar. Então é só transformar em religião e está tudo bem, eu posso praticar o que eu faço. Leia a carta aos Romanos de Paulo. Então, eu mudei para me receber a graça de Deus, eu só recebi ela e continuo fazendo a mesma coisa? Paulo diz, é claro que não. Tem que haver uma renovação, tem que haver uma mudança. Não é? E siga-me. Seguir o quê? Os passos, ir com ele. Ele não convidou para ir com ele, não pode pegar rotas diferentes. Não é? Ou seja, falam do Cristo, né? Então, é preciso adquirir o quê? Para nós falarmos do Cristo, alegarmos conhecê-lo, estar com ele, ter sido transformado por ele, né? Nós vamos entender isso no livro Construção de Amor, onde também Emmanuel vai dizer, é preciso adquirir uma postura de confiança, uma postura de confiança em Deus como Ele. Uma postura de confiança. Como está a nossa relação de confiança com Deus? Está no mesmo patamar do Cristo? Então, quando nós confiarmos no Pai igual a Ele confiou no Pai, Ele se tornou um com o Pai.
É preciso ter essa postura. Agora, nós confiamos mais no templo e nos homens, nas teologias humanas antropomórficas, do que em Deus. Colocamos a religião maior do que Deus, engaiolamos Deus e o Cristo na nossa religião, e a nossa religião é melhor do que todas, melhor do que todos os homens, é a única que salva, mas o salvamento está dentro de cada um. Assimilar a graça de Deus e do Cristo é transformar-se, não é? Então, e seguir os seus passos, não é? Quando adquirindo essa postura, ou seja, é alcançar e compreender os seus ensinamentos. Recebemos um sagrado depósito em valores imortais. Aonde está? No Evangelho, nos seus ensinamentos, em muitos escritos humanos, independentes. E muitos escritos também de religiões, de muitas delas. Nós temos obras magníficas, não é? De grandes ícones dos nossos irmãos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, a nossa obra. Temos. Mas aquelas que colocam Deus e o Cristo em primeiro lugar, não o homem, os seus interesses particularistas, não é? Então, um sagrado depósito, olha, em valores imortais. Reclamamos boa vontade na orientação do bem. Então, se o caminho está no bem, é para o bem e o objetivo é o bem, nós temos que reclamar de quem? Do outro, não de nós, né? Somos nós, cada um, que precisa dessa boa vontade, desse bom ânimo para enfrentar o mundo, como ele diz. Eu superei o mundo. Tendes bom ânimo. João 16:33. Não é? Então, olha, prossegue Emmanuel. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação, olha, o crescimento, a orientação e o trabalho, onde não existem lugares vagos, para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Então, o ruinoso não vai ser só na nossa condição de vida, não. Tudo que acontece conosco, positivo ou negativo, ativa onde? A consciência. E a consciência precisa ter esses mecanismos de reflexão e de compreensão, não é? Nós precisamos estar abertos às novas concepções da vida e avaliar isso sempre baseado na estrutura crística, na estrutura da Boa Nova, não é? As concepções da vida e pensamentos e ações para enfrentarmos quem? Aqui que é magnífico, as nossas imperfeições. Mas eu acho que o primeiro adversário é o outro que pensa diferente de mim, tem uma religião diferente de mim, um partido político diferente, e etc, etc, etc. Não, primeiro, o aporte do Cristo, de Deus, é para nós enfrentarmos as nossas próprias imperfeições. Senão nós não estaríamos num mundo, numa morada, cujo o padrão de vida é de provas e expiações. Não é? Então, é como nós falamos, é a armadura da fé de Paulo. Não é? Precisamos estar despertos, como ele falou. Não é? Então, olha, prossegue Emmanuel. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, na carnalidade aqui encarnado, não durmas em espírito, porque o que desfalece, ele afeta a carne. Mas quem está dormindo é o espírito, é a essência, aquilo que nós somos, não é? Olha, desatendendo aos interesses do Redentor, né? Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então, desatendendo aos interesses do Redentor. Qual o interesse do Cristo? O dele? Não. Ele está lutando para satisfazer o interesse real que fundamenta o homem para encontrar o reino de Deus. O maior interesse dele é que nós nos renovemos, que nós nos estruturemos e sejamos igual a ele. Ele não disse? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai? Não é? Então, olha que interessante, as colocações, nós buscamos um aporte em 2 livros belíssimos, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Escrínio de Luz e Construção do Amor. Ou seja, recorrer ao Cristo, né? Buscar nele através da prece, do pensamento, das orações, né? É alterar a vida pessoal, buscando o caminho, olha, que ele trilhou, esquecendo nossas deficiências e erro. Olha, então,
se eu ficar me culpando, ficar julgando o outro, ficar concentrado só naquilo que está fora de mim, ou me culpando, me vitimizando, aquele que se vitimiza está sonolento. Então, estar desperto é assumir as consequências daquilo que nós fazemos, né? Então, fazer isso, buscar trilhar os passos dele. Nós temos essa metáfora. Mas, às vezes, nós enxergamos um atalho, eu posso chegar na frente dele, não tem como você chegar na frente dele. Não é? Nós temos que evoluir muito para isso, esquecendo, amparando-nos em nossas necessidades. Então, eu tenho que primeiro, por isso a reflexão é fundamental. Quais são as minhas necessidades mais prementes, mais urgentes? Transformar, reparar, mudar, reparar os erros que nós cometemos com os outros e as consequências que vieram para nós. Queremos repetir isso? É um direito de cada um, é uma escolha, não é? Então, fazer isto é levantar, ou seja, erguer-se. Não é o corpo. A gente acha que eles estavam sentados, que é levantar o corpo. Não, é reerguer-se interiormente. É reerguer o espírito, verticalizar o espírito, não é? É levantar e ir com ele, caminhar com ele. Dar a mão simbolicamente ali e não soltar. Mesmo antes das dificuldades, dos sofrimentos, das perdas que nós sofremos em família, os amigos, as grandes tragédias, tudo que nos traz sofrimento, é estar junto com ele, de mão dada, devido à nossa condição ainda muito inferior, mas a gente vai ter um aporte melhor para enfrentar tantos sofrimentos, não é? Então, olha, Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Olha, é muito interessante esses dias, todos nós somos equilibristas. Ainda somos equilibristas. Não aprendemos esse caminho, não é? Então, para terminarmos, olha, confessar o Cristo é cristianizar nossa vida e viver-lhe os padrões de sacrifício e amor. Então, eu preciso cristianizar primeiro, não no sentido religioso e institucional. É trazer o Cristo, a boa nova, o evangelho para dentro de mim, para a minha vida, e viver, tentar, né? Porque nós não conseguimos ainda 100%, estamos distantes. Tentar viver segundo os padrões do seu sacrifício, daquilo que ele se sacrificou de amor por todos nós. Se nós pudermos entender isso, por isso o título desse livro, Construção de Amor. Ele já construiu plenamente a sua estrutura de amor, não é? Nós precisamos completar também, não é? O nosso interior, transbordar, como nas bodas, a passagem das bodas, no capítulo 2 de João, nós vamos entender isso. Por isso que ele sempre doou o melhor, o vinho melhor. Ele doou o seu espírito, transbordou. Por isso todos sentiram o sabor da vida quando tomaram aquele vinho. E que nós possamos tentar fazer isso. É muito difícil, né, meus amigos? Quisera eu estar em condições de fazer isso. Mas lutando eu estou. Não sei se eu já dei um passo no caminho disso. Mas não vou desistir. O importante é não desistirmos. Tentarmos enfrentar uns com os outros, respeitarmos uns aos outros, entendermos uns aos outros. Muito obrigado pela paciência, meus amigos. Renovo mais uma vez que vocês tenham um final de dia muito proveitoso, o restante da semana também com a presença de Deus, do Cristo Jesus, de nossa amada Maria Santíssima e da espiritualidade de luz. Deus os abençoe vocês, todos os seus familiares e toda a nossa família humana, encarnada e desencarnada. Que assim seja.